Aí, sejam muito bem-vindos, caríssimos amigos, seguidores, haters, companhia limitada. Buenas, deixando a galera ir entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Pouquinhos vai entrando a gurizada. A Cristo Livros já mandou aqui já a solicitação. Então, vou puxar aqui. Bem-vindo a todos. Espero que estejam todos bem. Ô, meu amigo, chegou um E hater aqui, aí? hein? E aí, cara? Beleza? Tudo Salve certo? Maria, tudo bom? Salve, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E contigo aí? Graças a Deus, tô bem demais. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Tu é de Essas onde, fungadas não é cara? coronavírus não, né, meu amigo? Hã? Essas fungadas não é coronavírus não, né? Ah, pode ser que seja, cara. Sinceramente, eu não sei não se não é, porque eu e a esposa aqui, a gente anda tossindo e tal, então vai saber se não é coronavírus aí. Vai ver, é, né? Não dá pra Vai gente ver, saber é. não, né? Acho que todo mundo vai acabar pegando, né? Vai acabar pegando, não Acontece, tem jeito não, né? não tem como. Mas, Che, da onde que tu é mesmo? Cara, eu sou do Espírito Santo. É Espírito interior do Santo. Espírito Santo, Fundão, aqui no estado Espírito Santo. maravilhoso, né? Espírito Santo, terra onde morreu Anchieta. Um grande. É isso aí. Um dia Nós eu somos pretendo ir aí. muito... Já veio aqui já? Não, pretendo ir um dia para visitar o túmulo dele, inclusive. Nós somos muito. Tem um padre aqui do IVE, do Instituto Verbo Encarnado, que ele fala que o povo do Espírito Santo é muito privilegiado, né? Ter o túmulo de São José de Anchieta aqui, convento aqui perto também. E o catolicismo aqui ele precisa ser mais fortalecido, né? Não é. Deveria ser maior, eu acho, na minha opinião. Deveria ser maior, mas com o Fazer o tempo, quê? né? Tem que Fazer o quê? esperar, né? Cara, então, começar te perguntando aí como é que surgiu o apostolado da página aí. Vocês fazem um trabalho muito bacana aí. E como é que tu conheceu esse livro aqui, né? Que a gente vai trabalhar na live de hoje, o Catolicismo no Brasil, do Padre Júlio Maria Carneiro, né? De Moraes Carneiro. Não é o Padre Júlio Maria conhecido de todos, aquele, né? É outro Padre Júlio. E, enfim, conta um pouco aí para nós, saber um pouquinho mais. Claro, só vamos. Não sei se você consegue fixar o tema aqui nos comentários para o pessoal. Eu vou tentar. Peraí. Cara, nós começamos a apostolado aqui tem mais ou menos 2 anos e meio, eu acho, 3 anos, algo nessa faixa aí. A Cláudia que sabe melhor, que é melhor com data, né? E nós começamos, nós nem éramos católicos, cara. Tinha uma fé muito protestante ainda. Eu lia muito livro protestante, na verdade, né? Muito mesmo. Tem uma caixa ali de livros só de autores protestantes. E a gente começou a publicar livros protestantes e tal. Só que chegou um momento que nós nascemos na igreja católica, né? Não dava para ficar nesse muro, em cima do muro, né? Tinha que tomar uma decisão. E eu nunca tinha dado oportunidade para os autores católicos, né? Então eu fui lá, eu li 2 livros. Eu li Moradas do Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila, e Razões para a Cria, do Scott Hahn, né? E quando eu li Moradas, foi uma coisa meio assim, é, não tinha muita explicação racional, né? Eu só acabei de ler aquele livro e pensei, essa mulher, essa santa aqui, ela não pode estar no lugar errado. Eu quero estar na igreja em que ela está. Porque aquele livro me impactou muito, né? Então foi a hora que o apostolado deu uma virada muito grande. Nós começamos a publicar com mais intensidade literatura católica, é, nos aprofundando na fé católica também. Então, mais ou menos foi assim que surgiu o apostolado, né? Um momento de transição da minha vida, né? Muito importante. Que legal, Conheci que essa legal. obra, já que você perguntou. O Guilherme nos enviou, logo no início do apostolado, esse livro aqui, mas alguns outros. O Guilherme, para quem não sabe, é o editor da Edições Cristo Rei, né? A editora que publicou essa obra.
E eu comecei a ler, eu fiquei encantado, cara, com o livro do Padre Júlio. Eu achei muito bem escrito, mostra que o Padre Júlio, só pela, eu não conheço muito a vida dele, né, mas pelo que eu leio aqui, que eu percebo, ele foi um grande intelectual católico, né? Pouco conhecido, inclusive, pelos brasileiros aqui. Sim. O Padre Júlio divide a obra, né, para o pessoal saber, mais ou menos é uma obra sobre a história do catolicismo no Brasil em breve, assim, né? Claro, ele está resumindo os acontecimentos. Tem o prefácio do professor Carlos Ramalhete e divide mais ou menos no período colonial, né, no período imperial e depois no período republicano. Pelo menos os primeiros 10 anos ali, que foi o período que ele estava vivo ainda, né? Como é que tu poderia assim descrever para uma pessoa que quer estudar o catolicismo no Brasil o conteúdo do livro, basicamente? Ou seja, esse é um bom livro para as pessoas começarem a estudar a história do catolicismo aqui no Brasil? Cara, eu li essa obra tem um tempinho já, né? Tava até tentando dar uma relida aqui, passando o olho e tal. Mas para quem quer, eu acho que, bom, para quem quer iniciar o estudo e conhecer um pouco mais em linhas gerais, eu acho que essa obra é excelente. Não sei se você concorda, porque ele fala uma coisa, cara, que no início, logo no início, que eu acho que é bom deixar bem dito, né? Ele diz o seguinte, olha, o fato religioso, a história contada a partir do fato religioso, ou seja, da religião, do catolicismo, é dessa forma que deve se fazer a história, né? Contar a partir os acontecimentos, narrar os acontecimentos a partir da perspectiva religiosa. Ele fala o seguinte, não dá tudo, no fundo, na raiz de tudo, o que importa mesmo é o fim do homem, né? Para onde nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Todos os outros fatos, eles têm que ter importância quando eles estão ligados de alguma forma a essas duas perguntas, né? De onde eu vim e para onde eu vou. E ele diz isso e para mim é muito marcante e que mostra já a grandeza da obra. Ou seja, é um livro falando sobre o catolicismo a partir de uma visão católica e uma visão correta da história, né? Ele não tem medo de narrar o que aconteceu, não tem, não tenta esconder nada, não tenta mascarar nada, mas narrar a partir da perspectiva certa, né? O, o que eu acho interessante nessa obra, uma das coisas que eu acho interessante aqui, é quando ele fala sobre as mentiras, né, que, que, que dizem que o catolicismo ele foi algo decretado, foi algo imposto, e que depois houve a divisão entre igreja e Estado, que até foi boa para a igreja, né, porque o império estava realmente oprimindo a igreja e mandando. Tanto é que quando eu conheci esse tema, assim, história da igreja no Brasil, foi nos congressos que a página Civilização Ocidental promovia aqui em Porto Alegre, né, eu sou de Passo Fundo, e aí o Thomas levava alguns palestrantes lá para fazer, o professor Thomas Juliano. E um deles foi o padre Kleber, Kleber Dias, né? Kleber Duarte Dias, se não me engano. O padre Kleber é um padre barbona, assim, grande e tal, um padre de verdade, assim, né? E um grande sacerdote. Inclusive é dele aquele devocionário de São José, ele que organizou, né? Tem um devocionário aí de São Ah, José é? maravilhoso. E aí o padre fez uma palestra mais ou menos umas 2 horas sobre a questão, assim, não, deu quase 3 horas, eu acho, cara, sem parar, sobre a questão romana no Brasil. E aquele negócio, assim, eu fiquei apavorado, né, sobre tudo que havia acontecido no período imperial, porque a gente, quando se converte, no começo, a gente, pelo menos a maioria das pessoas, ela tem um grande apreço político. Assim, ela tem um grande apreço a estudar os temas de política, estudar os sistemas de governo, democracia, república, monarquia. Então, a política sempre as pessoas acabam estudando, e é período de eleição, etc. E aí eu lembro que, nossa, a monarquia para mim era um negócio assim, fenomenal. Continua sendo para mim o melhor modelo, né? Porém, o período monárquico no Brasil, para a igreja especificamente, foi muito prejudicial. Foi um problema gigantesco porque eles usaram todo o aparato do Estado, eles, no caso, os maçons,
para realmente fazer a igreja servir a seus interesses. E isso, o padre Kleber dizia que só houve dois bispos, né, de verdade, assim, que se opuseram de verdade no Brasil, que é Dom Vital e Dom Macedo. Então, esse tema, assim, entrou para mim a primeira vez nesse período aí. E dali em diante eu comecei a estudar mais história do catolicismo brasileiro, depois outras coisas mais foram acontecendo. Mas o que eu acho interessante é que, mesmo que a República tenha feito um bem para o país, né, no sentido católico, assim, os movimentos, a igreja por si conseguiu respirar, o fato do Império ter se declarado confessionalmente católico não foi algo por decreto, né? Foi uma constituição orgânica, ou seja, o catolicismo realmente era a religião da população. Então, a população inteira era católica e aquilo não era algo inventado, uma lei, né? Simplesmente foi colocado em lei. Aquilo era, de fato, a realidade da sociedade. E isso é uma das coisas muito bem ressaltadas aqui no livro, ou seja, o período colonial que o Brasil tem é um período em que o catolicismo ele é essencial para a história do Brasil. Então, isso foi uma coisa que para mim me marcou bastante. E eu acredito que seja o período assim mais católico que nós tivemos em todos os tempos, assim, né? A gente teve principalmente a fase dos jesuítas, que é o coração do catolicismo brasileiro em matéria de história. Mas, assim, qual hoje para ti é a importância de nós conhecermos essa história do catolicismo, justamente para que a gente não caia nesses engodos? Por que que tu considera tão importante não cair nesses engodos, né, sobre a história e aí ler livros como esse? Eu ler outros livros também, né? Cara, você sabe que antes de eu começar a ler sobre catolicismo, sobre a história da igreja em si, a gente aprende várias coisas na escola, né, e tal. A gente aprende que a Igreja Católica matou milhões de pessoas na Inquisição, a gente aprende um monte de bobagem, essas bobagens, né, inclusive aqui no Brasil. A gente ouve falar muita coisa sobre os jesuítas. E essa obra aqui, ele dedica várias páginas para falar sobre isso, só para pegar esse exemplo, para depois falar, responder a tua pergunta, né? Ele vai falar dos jesuítas, que os jesuítas foram grandes homens ali do catolicismo que não vieram aqui para o Brasil para impor uma ideologia, porque essas pessoas pensam tudo em termos de ideologia, né? Tudo em termos de é, poder, de conquistar poder e tal, briga por poder, enfim, os ideólogos, né? Eles pensam dessa forma. Então eles projetam a própria miséria deles nos jesuítas ou nos católicos que vieram aqui evangelizar os povos indígenas e tal. E foi muito importante essa leitura para mim, porque deu uma outra visão dos jesuítas. Eu sempre ouvi muito mal da história dos jesuítas aqui. E o padre Júlio ele consegue esclarecer isso de forma belíssima. E para responder a sua pergunta, qual a importância de ler uma obra como essa? Exatamente isso. Nós vamos ver que o catolicismo foi a religião, foi o católico, foi o padre, foi o leigo que era católico de fato, que criou tudo isso aqui. Se a gente tem Brasil hoje, a gente tem que agradecer muito a Igreja Católica. Não à toa, é, o Brasil é chamado de Terra de Santa Cruz, né? Porque a Igreja Católica, assim como ele fundou a civilização ocidental, a Europa lá e tudo mais, ele criou aqui o Brasil desde berço, né? Desde quando ele era um bebezinho lá na primeira missa, no primeiro ato público, até poucos tempos atrás, né? Hoje em dia que as pessoas ainda mantendo um anticlericalismo, por assim dizer, uma, uma posição anticatólica, querem negar esse fato, né? E querem destruir a influência da Igreja Católica no atual cenário. Agora, não dá para fazer isso, né? Porque a população brasileira ainda continua sendo majoritariamente católica, né? Ou seja, o Brasil ainda é católico. Ainda que não na Constituição lá, mas o Brasil é católico. Sim. Majoritariamente, né? Pelo menos em números. É, pelo menos em números, sim, mas hoje em dia é um catolicismo bem esculhambado, né? Digamos assim, muito, muito complicado. Agora, uma das coisas que o professor Ramalhete fala ali no prefácio, que eu gostei bastante, na verdade, o professor Ramalhete sempre é um professor que fala muitas coisas interessantes, né?
E Uma hobby única, né? é, é a questão de que a gente sempre acha que está no momento de maior crise, né? Em Exatamente. matéria histórica. Então a gente sempre acha, não, o meu período que eu estou vendo agora é um período de muita crise porque a igreja fechou por causa do Covid, ninguém abre as portas, etc. Bom, a gente percebe que nesse tempo, quando o Estado mandava e desmandava, tirava padre, botava padre, quando o Estado mandava fechar mosteiro, quando o Estado mandava não pode mais ter religioso, quando o Estado mandava tudo, não existia, né, tirando esses dois bispos e talvez um ou outro mais, não existia ninguém que pudesse se peitar a eles, né? Ou seja, ninguém tinha coragem, a Santa Sé estava por fora do que estava acontecendo, porque era outro período, não tinha internet, não tinha essas coisas todas. Essa crise atual que nós vivemos, uma crise hierárquica, né? Porque, assim, eu não acredito, por mais que se tenha um movimento leigo muito interessante no Brasil de renascimento cultural, de renascimento intelectual, de grandes professores, etc., eu não acredito que vá ressuscitar um catolicismo sem hierarquia, isso é impossível, né? Então, assim, o protagonismo sempre vai acabar sendo dos membros hierárquicos, porque eles têm assim até possibilidades e deveres maiores, né, do que os fiéis leigos em matéria de tempo de ocupação para Deus, etc. e tal, né? Então, assim, o chamado deles é um pouco mais do que o nosso chamado à santidade. Ele é universal, mas um sacerdote, um monge, uma monge tem um pouco mais, né? Tem um pouco mais do céu aqui na Terra e não se preocupa com algumas coisas que a gente tem que se preocupar. Então, sem esse protagonismo hierárquico, né, eu não acredito que haja um renascimento católico. Assim. Eu sou bem desesperançoso nesse aspecto. Agora, eu sou bem esperançoso no aspecto de que se você formar muitas famílias católicas, você tem, então, um renascimento hierárquico geracional. Ou seja, todos esses padres ruins, safados, sem vergonha, todos esses bispos que desonram a igreja vão morrer, né? E quem vão ser os próximos? Né? Vão ser justamente aqueles que nós estivermos educando aí nos próximos 20, 30 anos. Porque a importância dos leigos ela é gigantesca. Então, eu não sei como é que tu vê assim a crise atual, provavelmente tu vai numa paróquia, tu pode ter aí, sem pessoal do Verbo Encarnado, tu é bastante agraciado. Mas em geral, no Brasil, as pessoas elas não são tão agraciadas assim, elas sofrem bastante com frequência de sacramentos, com confissões que não tem, ou que o padre diz que não é pecado, não sei o que, etc. E tal. Ler esse livro, tu acha que ajuda as pessoas a enfrentar esse tipo de crise atual? Cara, eu acho que ajuda no seguinte sentido, a gente vê que a miséria é igual você falou, a gente está passando, a gente está na crise, a gente acha que é a maior crise que a igreja já enfrentou. Só que a igreja, inclusive do Brasil, já enfrentou outras grandes crises, né? Inclusive o Padre Júlio ele vai dizer, olha só, o povo, os leigos aqui, eles não sabem mal o decálogo, as partes da penitência, mal isso aí. Então, assim, o catolicismo no Brasil, ele vai mostrar, vai trazer essa esperança que nem tudo está perdido, né? Já teve situações piores, eu acho, né? Agora, o que você falou, perfeito, cara, perfeito. Eu frequento às vezes a paróquia do Verbo Encarnado. Só que eu não sou, na minha cidade não tem o Verbo Encarnado. Então eu frequento essas duas paróquias, né? Mais a paróquia aqui da cidade. Eu percebo claramente, quando você tem um padre de batina, um padre, sei lá, só para batina aqui para simbolizar o padre fiel, padre católico, né? Quando você tem esse padre de batina, todo as pessoas que estão ali, que frequentam, elas acabam sendo muito mais influenciadas por esse padre, só pelo fato de ele ser um católico de verdade, nem tanto o que ele fala, mas o exemplo que ele dá, do que quando você tem um padre que não é um padre muito fiel, um padre mais relaxado, um padre que não fala que nada é pecado e tal. As pessoas em volta, elas não buscam um catolicismo mais vivo, né? Agora, se você tem um padre de batina e um padre mais relaxado assim, mas em compensação, na paróquia desse padre mais relaxado, você tem, sei lá, 10 leigos bons, esses 10 leigos não causam o mesmo impacto do que o padre de batina na outra paróquia, entendeu? É isso que eu penso. O leigo, sabe o que aconteceu algumas vezes? Um testemunho até pessoal. A gente vai falar, ó, tal coisa é errado e tal, aqui na paróquia. Aí a pessoa vai lá e pergunta o padre fala que não é errado. Ela vai acreditar em quem?
em mim ou no padre, entendeu? Só para dar um exemplo, né? Não aconteceu isso não, mas vai acreditar no padre, é claro, a pessoa não tem tanto, não lê, não tem instrução nenhuma, vai acreditar no padre, por mais que ele fala mal besteira. Quem é o leigo, né? Nesse sentido. É, o Fazer o engraçado quê? é que nessa hora o protagonismo leigo cai, né? Cai. Porque tem muito dessa inversão, né? Hoje em dia, os padres fazem coisas que os leigos devem fazer e os leigos querem fazer as coisas que os padres fazem. Então, o leigo quer fazer de tudo na missa, quer comentar, quer falar, quer não sei o quê, blá, 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 blá. E o padre quer o tempo todo interferir na política e quer falar de temas sociais e quer etc, etc, etc. Mas na hora que você contraria o padre com a doutrina, se você fizer isso mesmo, você, assim, o ideal é que não faça com falta de educação, né? O ideal é que você faça com educação, etc. Tal. Na hora que você faz isso, parece que o senso de autoridade reacende Nota, né? neles, né? Então aí eles lembram que eles estão acima, né? Nessas horas acontece isso, é um negócio muito engraçado, mas aí na hora que precisa fazer algum tipo de sacrifício, geralmente isso não acontece. Mas há muitos bons padres, né, no nosso país. Então, Ah, assim, eu conheço muitos bons padres que realmente são grandes exemplos. Tem padres que são amigos meus e muitos acompanham o trabalho seu também. Acredito que muitos bons padres devem acompanhar aí. E, enfim, para a gente, assim, poder finalizar a questão do livro, tá, cara? Se você lê esse livro aqui, uma pessoa assim mais aleatória do mundo, tá? Pegou este livro aqui. Precisaria de alguma outra leitura para porque tem aquela história, né? Para você ler um livro, você tem que ler muitos livros para você entender um livro. Existe aquela brincadeira. Mas se a pessoa cai de paraquedas e pega esse livro aqui, ela precisa ler mais algum outro livro ou ela precisa ler alguma coisa antes ou ela só precisa ser alfabetizada e ter neurônios para juntar? cara, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, porque eu acabei falando uma coisa que pode gerar mal entendimento. Eu citei um exemplo, não aconteceu isso de fato, não. Eu sou muito sortudo aqui, tanto na minha cidade quanto no IVE e tal, os padres sempre muito bons. Agora, com a sua pergunta, cara, eu vou ser sincero, quando eu peguei para ler esse livro, eu nem católico direito eu era, né? Eu não conhecia nada da história da igreja no Brasil, é, não tinha tanto hábito de ler, eu peguei e li, achei tranquilo na época, né? Agora, a linguagem que o padre usa é uma linguagem bem bonita, por assim dizer. Ele não é. Eu não sei se você é da mesma opinião. Eu acho que ele é bem rebuscado, mas não perde a clareza, não, por isso. Mas eu acho a linguagem que ele usa bem bonita, inclusive. Agora, claro, se você quiser se aprofundar no tema, você precisa ler mais. Você pega as referências, inclusive, que ele dá aqui, que ele dá várias, né? Ele cita algumas referências muito interessantes, inclusive na questão dos jesuítas. Então pega aqui e lê as referências e tal. Interessante que você que lê mais deve conhecer a história do Brasil, né? Ele fala muito bem eu nunca tinha lido aprofundado sobre isso, ainda que pouco aprofundado, né? A história, a vida do padre que rezou a primeira missa aqui no Brasil, né? Ele cita várias fontes e tal, eu acho muito interessante isso. Eu sei que você está fazendo um curso, não sei se você pretende falar um pouco do padre, que esqueci inclusive o nome dele, que rezou a primeira missa aqui no Brasil. Sim. É o Frei. Caramba, me fugiu o nome aqui também, mas ele cita logo no começo aqui. Deixa eu pegar aqui. Logo no começo ele fala muito bem, esqueci, é o Frei. Uhum. Me deu um branco aqui, cara. Peraí que eu vou achar. É o Frei Domingos. Domingos Henrique, eu acho. Mas Domingos enfim, eu, Henrique. eu, eu vou procurando aqui, tu pode seguir a fala aí. Eu vou achar. Me deu Não, um branco. então, Dei uma aula sobre isso sábado agora e esqueci. pois é, então eu acho que vale muito a pena a leitura desta obra, Catolicismo no Brasil, para conhecer, claro, não necessitaria o Júnior, necessitaria de alguém que completasse a obra, né?
porque ele para, depois da a República é instaurada aqui no Brasil, ele escreve esse livro 10 anos depois, né? Então necessitaria de alguém que escrevesse um Catolicismo no Brasil, parte 2, É para ficar mais verdade. completo. E eu acho que vai dar mais um volume bem maior, né? Mas assim, eu acho que a pessoa consegue estar muito bem lendo essa obra, cara. Para um início, né? Para um início, eu acho que a pessoa consegue se dar muito bem. Basta ter dois neurônios aí que ligam, façam sinapse e tá tudo certo. Eu acho que é Frei Domingos Henrique, cara. Tá? É um franciscano, que eu me lembro. Eu não encontrei aqui no livro e eu tô sem uma ferramenta para buscar no Google aqui. É Mas, se eu feito. não me engano, é isso aí. Foi um padre franciscano. Eu lembro da data, por exemplo, foi o dia 26 de abril de 1500. Eu lembro da esquadra de Cabral, eu lembro tudo que aconteceu, mas eu me esqueci do nome dele. Então, acontece. Eu Interessante. até. Pode Pode falar, falar. perdão. Não, Não, interessante vai lá. isso, né? Porque as pessoas falam, a historiografia aqui pelo menos que eu escutei na escola, né? Que a maioria das pessoas também aprendeu. Os portugueses vieram para o Brasil com a única intenção de escravizar os índios e retirar ouro para o Brasil e etc e tal. Frei Henrique, isso aí, Cláudio. Frei Henrique Isso aí. de Coimbra. Eu sabia que tinha Henrique. E então eles falam isso, né? Que os únicos interesses eram interesses mercantis e coisa e tal. E a gente vai ver que não, né? Existiam padres na esquadra de Cabral. Inclusive, o Frei Henrique quis continuar aqui, né? No Brasil. Os padres queriam continuar aqui. E a primeira intenção deles, pelo menos diz o padre Júlio, né? Era levar almas para Deus, né? Essa coisa do catolicismo bem impregnado na imaginação, na vida dessas pessoas, né? O primeiro foco era o foco divino. Inclusive, isso vai gerar alguns prejuízos, né? Com a questão do padroado. Porque a igreja deu. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso, Júnior. Eu acho que você conseguiria falar muito melhor que eu. Essa questão do padroado no Brasil. Sim, Inclusive, a história do Dom Vital, né? é um tema que eu até futuramente quero fazer uma live específica sobre isso, que é um tema complexo, né, e tal. Claro. Mas, assim, não existe um documento da Santa Sé para o Brasil que tenha permitido, né, o padroado. Existia a permissão à coroa portuguesa justamente por uma questão, assim, você tinha resumindo, você tinha as indicações, né, para ser bispo, etc., e para algumas missões feitas diretamente pelo rei, que servia, né, a igreja a partir da submissão do poder temporal ao poder espiritual. Então, isso funcionou muito bem, principalmente com a coroa portuguesa, né, justamente por causa das missões nas Índias e depois as missões aqui nas Américas, aonde o Santo Padre confiava privilégios ao rei português, né, ao império, para que o império pudesse trabalhar em favor da igreja. Então, por exemplo, São Francisco Xavier, quando ele chegava num local para evangelizar nas Índias e ele tinha oposição dos políticos ou dos governantes locais, né, e eles não o ajudavam, ele os ameaçava e se eles mesmo assim não cedessem, ele mandava cartas, né, para o rei Dom João III para que os punisse por não ajudar na propagação da fé. Então, o rei ia lá e punia quem não obedecia, né, às suas leis, que eram leis baseadas em um serviço à igreja. Claro que muitas vezes você exercia com isso um poder um pouco abusivo, né, e você fazia algumas cagadas, digamos assim, que foi o que Portugal fez, por exemplo, quando mandou, assim, deu um prazo para os judeus, muçulmanos, etc., se converterem ou ir embora, né, senão eles iam se lascar. Então, existiam alguns exageros, né, sobre essa questão. Mas, em geral, ali na Península Ibérica, isso funcionava muito bem, porque os reinos ibéricos ali, né, eles tinham um coração muito católico. E no Brasil, quando houve a independência, né, porque o Brasil inicialmente ele era uma subprovíncia.
Tanto é que o Padre Manuel da Nóbrega, ele demorou 4 anos, tá? Para ser declarado provincial nosso. Ele veio como subprovincial, como vice-provincial, né? E aí foi só no período que o Anchieta chegou, em 1553, que ele foi declarado, então, padre provincial por Santo Inácio. Ou seja, ainda fazia parte, né, da coroa portuguesa, ainda era o reinado português, porém já era uma província à parte para os jesuítas, ou seja, o Brasil já tinha bispos diocesanos locais, etc, etc. E essa questão do padroado foi muito complicada porque os maçons, eles se espalharam e aumentaram tanto o poder do Estado que eles se usaram do direito português para aplicar, né, um controle estatal sobre a igreja aqui. Então, sem nenhuma declaração pontifícia clara sobre isso, você não vê nenhuma bula, etc., eles começaram a dizer que eles tinham autoridade para fazer isso, né? O regalismo que o padre Júlio explica ali na obra. E começaram abusivamente a subjugar a igreja e todo mundo começou a aceitar porque recebia privilégios de retorno. Então, e quem não aceitava, eles mandavam para prisão, que foi o caso, né, de Dom Vital. Então, isso é um período assim que foi necessário um heroísmo por parte de Dom Vital, né, e realmente assim alguém que tinha virilidade, né, no tempo que ser viril era algo comum. Hoje em dia, ter virilidade é falta de educação, né? Ter virilidade, por exemplo, o Rafael Brodbeck lá tem virilidade para responder. As pessoas se sentem ofendidas porque o cara, ele é um homem, entendeu? Ele responde feito um homem. Claro, ele não trata assim as filhas dele, mas, caramba, você está falando com um homem. Então, um padre, um bispo também é homem. Então, ele tem que falar como homem, entende? Não pode ser essas coisinhas, solidariedade, não sei o quê. Não. Cara, assim, fale como homem, seja viril, ser homem de verdade. Então, isso é um problema muito maior, não é um problema só do clero, né? A gente sabe que tem toda uma infiltração dos globalistas, dos comunistas, que é a máfia da lavanda, né? Ou seja, tem toda uma máfia orquestrada e organizada para infiltrar-se dentro da igreja e aboiolar os seminários, assim, falando num português bem claro para as pessoas entenderem. Porém, como esse não é o tema, e daria uma polêmica, né? Eu não vou trazer polêmica para a página aí. É isso. Esse foi o caso do padroado, né? Então, houve essa interferência total, e aí a República, com sua divisão, né, e em relação à Igreja e ao Estado, foi um bem para a Igreja justamente porque o Estado parou de tiranizar tanto, né, sobre a Igreja, assim, fisicamente falando, no sentido temporal, institucional é a palavra correta, certo? Mas o que eu acho interessante para as pessoas saberem aí é que a história do surgimento do catolicismo do Brasil, e eu até estou pensando assim, eu estou bolando esse curso que você comentou aí, né? Já estou postando as gravações e tal, devo estrear aí no mês de junho, fazer uma série de desafios e tal. Mas eu já estou pensando para depois que eu lançar o curso, para não ser só o cara que vende curso pago, eu estou pensando nos cursos gratuitos para dar que sejam periféricos ao tema, né? Tipo, história da Companhia de Jesus no Brasil, história do descobrimento, ou história do catolicismo. Não sei, eu ainda estou pensando, as ideias ainda estão voando por aqui, eu quero fazer um sistema gratuito para as pessoas também terem um acesso. E o que eu acho mais interessante é que a Companhia de Jesus, ela sempre foi um símbolo do catolicismo brasileiro. E quando o Pombal expulsou ela daqui, né, ele não expulsou só os jesuítas, ele expulsou, assim, o coração da igreja, né? Ou seja, porque os jesuítas eram aqueles que representavam o interesse pelas almas mesmo, ou seja, pela conversão dos índios mesmo. Inclusive, vejam só, no período de Anchieta, o governador Mendes Sá, que foi enviado para cá, o terceiro governador, que é quem Anchieta canta as glórias dele, né, na obra Mendes Sá, era o governador que, quando chegou, proibiu os portugueses de terem os índios como escravos. Nós estamos falando de 1560, tá? Se eu não me engano. Por aí. Ou seja, 60 anos depois do descobrimento, os jesuítas já estavam pressionando e apoiando os governadores que não escravizassem os índios, porque isso interferia
no apostolado, na missão deles, e fazia as guerras. Os tupis, que eram um povo mais aberto, por exemplo, uns indígenas mais abertos à conversão, quando eles não estavam sendo escravizados, estava tudo bem, era mais fácil. De repente, alguns portugueses canalhas faziam isso com eles, e aí os tamoios, que eram um povo mais bravo, já subvertiam eles e já chamavam eles para guerra e já começava todo o furdunço. E aí já vinham os calvinistas franceses, já dava, né, fechava o pau, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, já em 1560 por aí, os jesuítas já eram contrários à escravidão, né? Enquanto que no período colonial e depois no período imperial, né, a gente tem essa mácula, essa vergonha da escravidão e do silêncio por parte de muitos membros da igreja. E, graças a Deus, né, tivemos a figura da princesa Isabel, né, que advogou e que, justamente no período que ela ia receber o governo em suas mãos, e o Brasil talvez tomasse um pouco de jeito, né, nunca se sabe bem, acaba que houve, então, o golpe, que foi realmente um golpe republicano aqui. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, acabei falando demais, mas se tem É o algum que. comentário sobre... Opa, você deu uma travada aqui, agora voltou. Você sabe que tem um momento que, quando ser católico atrapalha a vida dos outros, né? Foi isso que aconteceu com os jesuítas. Eles eram fiéis, eles simplesmente eram fiéis ao Papa. A gente ouve muito, muito disso. A Igreja Católica apoiou a escravidão, tanto indígena quanto de negros mesmo, africanos. Nada a ver. Se você pegar tem um artigo do professor Ricardo da Costa, provavelmente você conhece o professor Ricardo. Sim, um monstro. Um monstro, cara. Ele mostra por A mais B que a Igreja Católica é completamente contra a escravidão. E os jesuítas, eles pressionavam nisso, né? Eles eram fiéis ao Papa e queriam que as pessoas seguissem, os católicos, seguissem o que o Papa falava. E eu aposto que isso incomodou muita gente, inclusive as pessoas de alto escalão no governo, que os fazendeiros e tal, que não estavam nem aí. E acabou que os jesuítas foram expulsos, né? Infelizmente, expulsos por serem fiéis ao Papa, né? Tem toda aquela história que é bem complicada e com certeza você pode aprofundar aí pra gente nos próximos cursos. Vou ficar muito Sim. feliz de assisti-los, né? Mas é isso então. Quando a igreja, quando a gente é fiel ao Papa, a gente acaba gerando inimizades mesmo, né? Por assim dizer. E Cara, antes que as pessoas, antes que as pessoas se assustem, tá? Os jesuítas antes da supressão, porque depois da supressão, os jesuítas começaram a ladeira abaixo até chegar onde estamos. Ainda existem bons jesuítas, né? Por exemplo, o padre Alfredo Sáenz, né? Um jesuíta argentino gigante. Existem vários ótimos jesuítas, mas assim a companhia, né? Ela foi tão grande para a igreja que a maçonaria se dedicou exclusivamente e conseguiu, né? A derrubar essa instituição que era verdadeiro um exército do Papa, né? Ou seja, eles eram uma companhia, né? Ou seja, eles não eram uma ordem, uma congregação, etc. Não, eles eram um exército, basicamente isso que é a companhia. Mas tu ia falar, eu te interrompi. não, você sabe que existem jesuítas, com certeza você sabe, né? Existem jesuítas que fazem um quarto voto, né? Que é obediência total ao Papa, né? Então, de fato, eles foram muito importantes para o catolicismo depois da Reforma protestante, né? Depois da Reforma, não, depois da Revolução Protestante. Agora, o que eu acho interessante, você citou, que ele elogia, né? Diz que foi bom para a igreja a separação do Estado. Mas mesmo já naquela época, ele já denuncia, no finalzinho do livro, ele denuncia, ele traz um texto falando que Estado leigo, ele usa Estado leigo, né? Estado laico não é um Estado ateu, não é um Estado religioso, né? Eu achei muito interessante isso porque foi como que ele deu um tom profético na coisa. Vai ter gente que vai usar esse Estado leigo, esse Estado ateu, para se voltar contra a igreja. E a gente vai ter outro problema. E a gente está tendo, né? Hoje em nossos tempos. Sim, e bom, todos assim, o Estado liberal já é um problema, né? Já gera Já. morte, já é uma carnificina, já é um tendel.
Agora, a cura que o mundo inventou para o Estado liberal é o Estado socialista comunista, que é pior ainda. Então, ou seja, mata assim, 1000 vezes mais. Então, muito mais, milhões de vezes mais. Então, realmente, assim, o problema do Estado laico é justamente que você tem uma tiranização, né, religiosa, ou seja, você suprime o, o próprio povo de exercer, né, os seus direitos religiosos que estão acima dos seus direitos civis, inclusive, né? Ou seja, a liberdade interior que você tem a prestar o culto que você quer, ela é muito superior à liberdade que você tem de votar, entendeu? As pessoas elas não entendem isso porque o Brasil é o país dos analfabetos funcionais, entendeu? Então as pessoas elas não entendem que elas não podem é, é, defender a quarentena e defender o aborto ao mesmo tempo. Tipo assim, é uma coisa assim. Ser brasileiro é um negócio realmente muito engraçado, muito interessante em alguns momentos. Mas o que eu ia indicar para o pessoal, eu não sei se você quer deixar alguma outra indicação, além da obra, né? Se o pessoal vê aqui, a obra essa aqui da Edições Cristo Rei, né? O Guilherme Ferreira vai gostar bastante, que a gente está falando bastante dessa obra aqui. Adquiram lá, tá? Inclusive, a editora não é tão grande, então cada vez que a gente adquire da editora, a gente ajuda ela a crescer ainda mais, porque o Guilherme faz um trabalho fenomenal lá, Extraordinário. traduz obras maravilhosas, traduz o Larbelock, traduz agora. Nossa, é muita coisa boa, assim, então vale muito a pena. Mas eu queria indicar, assim, para quem quer estudar a história dos jesuítas, por exemplo, aqui no Brasil, que quer estudar mesmo, tá? Eu vou dar dica direta. Geralmente a gente dá uma dica mastigadinha e depois dá uma dica melhor. Eu indico as obras do Padre Serafim Leite, né? Que foi um historiador da Companhia de Jesus fenomenal. Primeiro, assim, eu indico as obras do São José de Anchieta, né? Que é em loco. Você vai ler o maior jesuíta brasileiro, o maior santo, o homem que voava, entendeu? O homem que levitava de Realmente. verdade, né? E você vai ler ele e escreveu uma história da companhia. Mas, assim, as obras do Anchieta são mais difíceis de acessar. E as obras do Padre Serafim Leite você encontra facilmente pela internet aí os PDFs. Para você comprar elas mesmo, você vai ter que ter uma boa verba, porque realmente é bem caro. Mas ele tem vários tomos, né, sobre a história da Companhia de Jesus. Então, assim, é fenomenal. E também existe um outro padre, que para mim é o melhor biógrafo do Anchieta, que escreve as crônicas da Companhia de Jesus, que é o padre Simão de Vasconcelos. Ele tem uma obra sobre a vida do padre Anchieta também, fenomenal, e também tem crônicas sobre a Companhia de Jesus. Porque assim, se você quer estudar a história da igreja no Brasil, né, além dessa obra que é aprofundar, estuda a história dos jesuítas, e aí pelo menos até Pombal você vai ter conteúdo suficiente para entender um pouco da alma católica brasileira, entende? Que as pessoas, e o que eu quero fazer aqui, para as pessoas entenderem, não é trazer história somente, é trazer um pouco do que nós somos, o que, que o brasileiro é, qual é o verdadeiro catolicismo brasileiro, né? É aquele espírito da espada e a cruz, aquele espírito ibérico, né? Aquele espírito espanhol, português, aquela alma, né? Que realmente tem a fé e a coroa, né? Isso aí. Lado a lado. Então, esse espírito brasileiro, ele surge daí, né? E depois ele se torna o Brasil. Então, esse tornar-se Brasil faz parte a companhia e faz parte a forma como ela evangelizou no Brasil. E eu diria assim, foi muito mais frutífera do que nas Índias, aonde tiveram muito mais missionários inicialmente falando, né? Ou seja, o Brasil acabou se tornando o maior legado que Portugal deixou no mundo, né? E foi uma das últimas descobertas que eles fizeram, ou seja, uma coisa meio engraçada. Não sei qual é as tuas indicações aí pro pessoal. Não, cara, eu sou um aluno seu aqui nessa questão. Eu vou te falar que eu estudo muito mais história da igreja no geral do que culpa minha mesmo, eu tenho que remediar isso de alguma forma, do que A gente história tem da tempo, igreja no cara, a geral. gente é novo. É, claro. Isso aí. Mas você falou uma coisa muito importante. Eu acho que estudar a história do Brasil a partir dos jesuítas, pelo menos até Pombal ali, é estudar a história do Brasil, né? De fato, literalmente é estudar a história do Brasil. Porque é isso que as pessoas às vezes não entendem. Catolicismo e
Brasil estavam ali, é uma coisa só, entendeu? O Brasil era um país totalmente católico. A essência dele era católica, né? Não tinha como separar uma coisa da outra. Era catolicismo o Sim, primeiro ato público e foi catolicismo, catolicismo, catolicismo. Foi é, católico. é que como as pessoas, elas, assim, são duas coisas, né, que até eu pensei. Primeiro é assim, tu pergunta uma pessoa o que é ser brasileiro, ela vai falar do feijão, do carnaval, do futebol, do jeitinho, da política Mas não e, uma por falha. fim, talvez ela fale de alguma coisa relacionada à religião. Vai falar Nossa Senhora Aparecida, talvez, né? Talvez possa ser Talvez. uma coisa que surge aí no imaginário dela. Mas ser brasileiro para ela é ser a pessoa esperta que passa a perna nos outros. Ou é ser a pessoa que nasceu num país fracassado, entendeu? Só que o Brasil nem sempre foi um país fracassado e as pessoas não conseguem entender isso. Então, isso é a primeira coisa. Então, ser brasileiro, de fato, ou seja, descobrir o que é ser brasileiro, deveria ser uma ocupação nossa e que ninguém para pensar. Então, como ninguém para amar a pátria, tá todo mundo um pouco se lixando com o Brasil. Então, a primeira oportunidade que tiver de sair do país, sai. Os outros países sempre são melhores, as outras histórias sempre são melhores. Nós devíamos ter os pais fundadores dos Estados Unidos. Cara, nós temos. Anchieta é maior que todos os pais fundadores dos Estados Unidos, tá? Anchieta é maior do que é, a mais, assim, talvez em tamanho de milagres ele seja maior do que os grandes apóstolos da Alemanha, da França inicial, entende? Só que as pessoas elas não sabem disso. Então, elas não sabem que se não fossem os católicos, os jesuítas, os franciscanos também, mais os jesuítas, os índios iam estar comendo carne até hoje, os índios estão enterrando o bebê Carne até hoje, humana. como eles Carne fazem. humana. Carne humana. Carne humana. Quando eu falo carne humana, né? Inclusive, quem trouxe o churrasco para cá, tá? Isso eu fiz uma live sobre São Roque Gonzalez com o delegado Brodbeck. Quem trouxe o churrasco para cá foram os jesuítas, tá? Foi São Roque Cara, Gonzalez e as trupes das missões. Trouxeram os gados para cá, né? Para fazer os assados e tal. Claro que existia gado no Brasil, mas assim, os índios se alimentavam de ratos, de lagartos, de coelhos, de jacarés, de plantas, de não sei o que. Os índios não tinham gramática. Você pega os relatos, não tinham lei, não tinham polícia, não tinha organização, não tinham nada, certo? E quando morria alguém, eles faziam cerimônias, por exemplo, canibais para botar sepultar os seus mortos nos seus ventres. Era algo honroso para eles. Quando uma criança nascia morta ou morria recém-nascida, eles comiam para botar ela de volta no lar do ventre dela. Então, assim, isso não é civilização. Então, a igreja trouxe civilização para o Brasil, entende? Então, assim, é uma coisa impensável que as pessoas não saibam que quem trouxe gramática, ou seja, por que os jesuítas atraíam os índios? Porque eles traziam cultura, eles inventaram a gramática de uma língua deles, né? Então, Anchieta chegou aqui em 6 meses, fez uma gramática tupi. E os índios ficavam maravilhados, que eles tinham letras agora, eles sabiam juntar letras para formar uma palavra, entende? Pode falar. cara, você sabe que isso é muito interessante, porque o Padre Júlio fala, olha só, diante de algumas acusações, os jesuítas eles queriam dominar, eles faziam isso para dominar os índios e tal. Não, eles faziam isso porque eles queriam salvação da alma deles, né? O foco deles era salvar a alma dos índios. Isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Não, e eles dizem assim, né? Ah, eles obrigavam a batizar. Isso é uma grande mentira, né? Inclusive, os jesuítas demoravam muito a batizar os índios para eles não voltarem atrás depois, porque depois de batizados, né, eles não teriam mais como voltar atrás, a princípio, né? Mas até tem, mas vai para o inferno muito mais rápido, porque você já escutou a pregação. Então, eles retardavam o batismo dos adultos para saber se eles realmente tinham parado de comer carne humana, para saber se eles realmente tinham parado com as feitiçarias, com as superstições. Opa, caiu aqui a live com o Alessandro, deu uma caída aí, do nada. Mas enfim, isso é a história dos jesuítas, meus caros, certo? Não sei se o Alessandro vai voltar aí. Vou esperar um minutinho, peço que vocês esperem junto comigo, certo?
mas a Laura falou aqui, né? Isso aí sempre procura ser patriota, né? Isso é ser patriota, ou seja, você entender as raízes do seu país, né? De onde nós viemos. E nós viemos de uma esquadra, né, portuguesa que trazia na sua nau uma Nossa Senhora da Esperança. Ou seja, a Virgem Santíssima, né, era a padroeira do país que nos descobriu. Aí o Alessandro já está voltando já. Ele já voltou aqui para a gente poder até finalizar, porque está nos minutos finais. Cara, me Aí, desculpa, tem um probleminha aqui, eu não capaz, tive que sair e voltar. tranquilo. Mas então, cara, assim, acho que vou deixar dar tuas últimas palavras aí, já te agradecer. Mas eu queria falar para o pessoal que quando Portugal encontrava um país, né, eles traziam os marcos de pedras. Assim. E esses marcos de pedras, eles colocavam ali o nome do rei, colocavam a data que era do ano do Senhor, a data da criação do mundo, né? E dizia que aquilo ali era uma terra portuguesa. Só que quando eles descobriram o Brasil, e muitos historiadores usam isso para dizer que foi por acaso que Cabral parou aqui, eles sabiam que já existia terra nas Américas, mas ele não veio para cá, ele estava indo para as Índias, tanto é que eles ficaram um pouco tempo aqui e foram para lá. Eles não tinham um marco de pedra. Né? Então foi aí que o Cabral mandou as pessoas pegarem duas árvores bem altas, cortarem os madeiros e erguer um cruzeiro. Então, assim, o primeiro marco, né, do Brasil, assim que descoberto, foi levantar uma cruz. E aí depois o primeiro ato, né, político foi, assim, ou seja, da corte aqui, a corte, entre aspas, né, porque Cabral não era da corte, para mim, foi celebrar uma missa. Então, assim, e o nome era Terra de Vera Cruz, né, de verdadeira cruz, porque levantaram uma cruz ali e era uma terra que era muito bonita. Eles não achavam o nome mais bonito do que então botar o nome da cruz, assim, o nome da redenção de Deus. E Deus trazia a redenção para aquele país. Então, se isso não é uma origem católica, meu Deus do céu, vocês me internem, eu não sei o que mais é. Né? Então, o catolicismo no Brasil, ele é desde o começo. Hoje pode estar um bando sem vergonha comandando a Igreja do Brasil, pode estar, mas o surgimento, né, e essa linha perpétua, ainda que sobrem dois bispos, como de verdade a gente brinca, né, no período imperial, ou que se tenha hoje com poucos bispos realmente corajosos, ainda se tem igreja aqui. Então, enquanto houver igreja no Brasil, né, haverá um modo de nós descobrirmos o que é ser brasileiro de fato. Mas, enfim, vou te agradecer aí pela live, deixar tu comentar as tuas palavras finais que a gente estava falando e, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria. A gente vai se falar mais vezes aí. Cara, eu que agradeço de verdade, foi muito bom falar sobre esse tema tão, na minha opinião, muito importante, né? Conhecer as nossas raízes para a gente poder amar de verdade, ser verdadeiramente patriotas, né? Sabe o que eu fico pensando, você falando aí, você é um grande admirador de Chesterton também, eu também. Às vezes eu fico pensando, o que será que Chesterton falaria aqui do Brasil, né? No cenário atual e tudo mais. Eu acho que ele escreveu muita coisa boa e com certeza é, buscando tentar relacionar com as raízes do Brasil. O Brasil é um país católico do início, no meio e tem que ser no fim, né? Tem que ser no fim. A gente não pode abandonar isso e desistir, tá tudo ruim, vamos chutar o balde aí, vamos ver a nossa vida, é individual, sem fazer nada, rezar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, a gente tem que buscar, de alguma forma, nem que seja mínima, nem que seja alcançar uma única alma, né? A gente tem que buscar fazer com que essas pessoas, primeiro, amem a Deus, depois conheçam um pouco mais da beleza da Igreja Católica, né? Eu acho que, como o Padre Júlio, ele acaba e ele dá uma solução, né? Ele desenha uma espécie de solução para o Brasil. Ele fala, olha, a única forma é ensinar. Ele diz, a camada governamental, os estadistas aqui, eles eram todos cheios de espírito, estavam imbuídos de espírito racionalista, né? Ele diz isso. Uma filosofia ruim e tal. O que a gente tem que fazer então?
propagar outro tipo de filosofia, outro tipo de ensinar a verdade, né? Ensinar a história correta, ensinar a filosofia correta, ensinar a verdade. E a partir disso, torcer para que as pessoas que receberam essa verdade sejam corajosas o suficientes para passar isso para frente e tentar, sei lá, assumir postos públicos, né? Como vereadores, enfim, e entrar em seminários mesmo, né? E se formarem verdadeiramente padres católicos, né? Eu acho que é isso que o Padre Júlio desenha mais ou menos e essa é a única solução, cara. Essa é a única solução. Então tá, o pessoal tá perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, vai estar salva 24 horas aqui no meu perfil e depois eu espero, esse mês eu vou lançar o canal lá, todas as lives que eu já fiz vou botar lá e tal. Então essa aqui também vai estar lá, tá? Só preciso fazer o meu editor parar um pouco de trabalhar com tanta coisa e focar só no canal. Mas o cara realmente trabalha muito, então eu não tenho muita coragem de cobrar o coitado. Mas, Alessandro, cara, um prazer imenso aí Prazer conhecer meu. pessoalmente, entre aspas, né? Porque é virtual aqui. E, enfim, espero que nos vemos aí numa próxima, possamos fazer outras aí lá pela Chesterton também, outras coisas mais. A gente vai conversando aí. Mas um abraço para você e sua família aí. Um abraço para você também. Com Deus. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.